Pais amados, boa tarde, bom dia, glória a Deus, né? Hoje eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra que veio ao meu coração segunda-feira. E essa palavra tem mexido bastante comigo. Nós estamos falando sobre o filho pródigo, né? E também estou sendo muito impactado com isso, mas numa leitura minha particular, na minha devocional particular, eu comecei a ler o livro de Oséias. E o livro de Oséias é muito interessante, né? É um livro que demonstra um amor de um Deus que ama o seu povo e que, infelizmente, o seu povo tem trocado esse amor de Deus por outros deuses, né? É uma carta que mostra um Deus fiel com um povo infiel. Mas mesmo assim, esse Deus, que é o nosso Deus, né? É o que nós estamos falando aí, o Pai, né? Lá do filho pródigo, né? Vimos domingo o amor desse Pai, que mesmo o filho saindo de casa, mesmo o filho lhe pedindo a herança, mesmo o filho desejando a morte desse pai, esse pai não deixou de amar esse filho. E uma palavra ali, né, está lá em Oséias capítulo 2, que falou comigo, foi quando o profeta diz lá no versículo 21, que ele diz assim: naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. No primeiro momento, essa palavra, ela veio ao meu coração sobre oração, né? E falar para as pessoas em orar. Nós vamos agora amanhã ter a nossa vigília, já estamos aí 4, 5 meses, toda sexta-feira orando, né? Separando 3 horas. Uma vigília são 3 horas, né? É um espaço de tempo de 3 horas. Então, no meu coração, o primeiro momento era para chamar a igreja para a oração, para a gente não esmorecer. E, de fato, também eu quero dizer isso, né? Sobre a oração, não esmorecer. É tempo, querido, de nós orarmos, buscar a Deus mesmo, clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor para que a vontade de Deus se cumpra no Brasil. O Brasil está vivendo um momento tão conturbado. A gente vê, assim, saindo da pandemia, mas várias situações, né? Várias situações. Uma mídia muitas vezes tendenciosa, produzindo caos, e a igreja é a fé, a igreja prega a fé, prega o arrependimento, né? Nós temos falado muito sobre isso também, sobre o pecado, arrebatamento, a igreja se preparar, o governo do anticristo. Então, por isso que nós temos que orar, para entender o tempo que nós estamos vivendo. Porque sem a oração da igreja, querido, sem a nossa oração, isso não é que não vai passar. A oração é para trazer a vontade de Deus para cá. A oração é o início, a oração é o que começa a gerar o agir de Deus, que não existiu nenhum avivamento. O que é avivamento? O povo se voltar para Deus. Então, quando se começa a orar, Deus começa a agir. Porque quando ele diz aqui, o Senhor, declara o Senhor, né? Naquele dia eu responderei, e o Senhor responderá aos céus, e ele responderá à terra, né? O Senhor responde aos céus, o Senhor é soberano. Lá em Daniel, o Senhor governa tudo do alto, tudo começa no alto, no espiritual. Então, quando Deus declara, os céus a terra obedece, independente da circunstância. Então, orar é necessário agora, batalhar. Nós estamos aí na batalha de oração, de jejum. É necessário neste momento. Por quê? Porque pelas lutas que estão sendo enfrentadas, né? Nós temos que buscar o fim dessa pandemia. Temos que crer, por mais que o tempo se aproxima, o governo do anticristo está sendo preparado, mas a igreja ela é contra este governo. Ela sempre está contra, né? A Bíblia fala, não vos conformeis com este século. Não importa. Eu estava até ouvindo o apóstolo Luiz Hermínio, do Mevan, lá de Itajaí, falando. Eu gosto de ouvir muito ele, um homem de Deus que tem uma revelação. A igreja ela sempre está contra o sistema.
seja ele comunista, seja ele capitalista, seja ele humanista. Então a igreja tem que orar para não perder a força, para não perder a revelação. Não importa, queridos, se nós tivermos que ficar orando 10 anos, 1 ano, 5 anos, a igreja foi chamada a orar. A orar. A resposta de Deus, ele declara nos céus, o Senhor libera os céus e os céus liberam a terra. E a terra, quando ela ouve o Senhor, ele diz aqui, a terra responde ao cereal, não é? Que é o mantimento, ao vinho, que é a alegria, creio eu, a abundância e ao azeite, a unção. Por que nós temos que orar? Pela unção. Domingo passado nós tivemos 3 cultos abençoados, né? 3 cultos, louvor ali, foi muito bom. Tivemos sábado de manhã um momento de quebrantamento, uma consagração. E Deus quer pegar todos nós. Deus quer derramar uma unção para nós. Para você que é diácono, para você que é intercessor, para você que lidera uma célula, para você que trabalha com crianças, para você que é um servo de Cristo, um filho de Deus. Você é filho. Então, quando a terra responde ao azeite, é a unção. E como que se adquire o azeite? Você for estudar o processo do azeite, é uma prensa. São várias peneiras até chegar no azeite puro, perfeito. Então, Deus está nos peneirando, está nos alinhando, A oração é um certificado de incapacidade. É um certificado da nossa dependência de Deus. Deus está arrancando tudo da sua igreja. Deus está arrancando o sustento natural, né? Deus quer fazer isso. Se Deus não está fazendo na sua vida ainda, você tem que dizer: Deus, abala as estruturas, porque Deus quer nos levar a um outro tempo, a um outro momento, independente de qualquer situação, uma outra esfera. Então orar é onde a gente começa a ouvir o coração do Pai, uma oração de renúncia, uma oração de entrega, uma oração que se entrega a Jesus. Porque em Oséias, esse pai do filho pródigo, esse pai que nós vamos ver domingo, né, que preparou o novilho cevado, esse pai que fez isso para mim, para você, o novilho cevado, ele era preparado por um bom tempo. Por que esse pai fez isso? Para ter intimidade conosco. E é isso que eu vejo que Deus também quer falar. A oração, quando ele diz aqui, versículo 14 lá de Oséias 2, portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali eu devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acó. O que é o vale de Acó? Vale de lágrimas, né? Vale de problemas, uma porta de esperança. Ali ele me responderá como nos dias da infância. Deus está usando essa situação para nos chamar a orar, para restaurar conosco um relacionamento. Oração não é apenas para fazer pedido, querido. Oração é para desenvolver um relacionamento de intimidade com Jesus. Sim, a gente coloca ali, separa meia hora, tira o seu horário de oração. Pode parecer assim, uma coisa pragmática, e até um certo sentido é. Mas eu imaginando hoje, eu falei assim, nossa, eu me lembro quando eu comecei a namorar com a minha esposa, você marcava horário para encontrar com ela, você priorizava, você marcava 6 horas da tarde, quando era 5h40 você já queria estar ali. Então o relacionamento, ele nos leva a ter esse compromisso. Nós precisamos ter um lugar para se encontrar com o nosso amado. Nós precisamos ter um momento de oração que é só nós e Deus. Sim, nós temos momento de oração na igreja, sim. A oração, ela não se resume apenas ao quarto, ao lugar secreto. Nós temos a oração um pelo outro, a oração em conjunto, a oração de guerra, oração de quebrantamento. Mas essa oração que eu quero falar para você hoje, Deus está querendo trazer o seu povo lá ao primeiro amor, como nós éramos na infância, no início da caminhada, que Deus era tudo, Jesus era tudo. Nós não fazíamos nada sem buscar em Jesus. Nós tínhamos Jesus como o primeiro, o meio e o último. Por Ele, para Ele e nele. Então, com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa intimidade, vai perdendo essa oração.
esse desejo de orar por conhecer, passamos a ter um relacionamento com Deus, com Jesus, apenas para Ele nos dar algo, e acabamos perdendo o propósito, acabamos saindo da direção. Então, Deus está nos chamando, Deus está chamando você, Deus está chamando a mim, por quê? Porque somos filhos. O Pai deu o melhor. O Pai, ansiosamente, ele esperava o filho pródigo. Quando que o filho pródigo vai voltar? Então, querido, nós temos que entender isso, porque ele diz aqui, naquele dia, versículo 16, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Quando nós começamos a desenvolver uma vida de oração, eu vejo assim, a gente começa a orar, orando pedindo. A gente pede. Só que conforme a gente permanece na oração, o Espírito Santo é tão gracioso, o amor de Deus é tão maravilhoso sobre a minha vida, sobre a sua vida, que nós começamos a mudar. Ainda ali aquele desejo, ainda aquela vontade, mas começamos a experimentar a vontade de Deus, começamos a experimentar a presença de Deus, e muitas vezes até sem perceber. E aquilo que nós desejávamos tanto no início, não que Deus não possa nos dar, mas deixa de ser primário, passa de ser secundário. Porque o nosso espírito agora clama por Deus. É o que Paulo fala lá em Gálatas. O nosso espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E o nosso espírito clama, Abba, Pai. O que chama isso? Relacionamento, intimidade. O propósito da oração não é uma penitência. Luiz Hermínio fala isso também. A nossa cultura catolicista nos ensinou que oração é para pagar penitência. Quando eu pego, eu vou lá, oro 30 Pai Nosso, oro não sei quanto, não sei isso. Então nós criamos essa mentalidade. Glória a Deus que Deus hoje tem aberto o entendimento de muitos católicos, de evangélicos também, de cristãos. Querido, a questão não é se eu sou cristão, se eu sou católico, se eu sou evangélico. A questão é quanto que Cristo é em mim. O quanto que eu sou Cristo. E Cristo era um homem de oração. Cristo era um homem que desenvolveu uma intimidade com o Pai, que ele dizia, eu e o Pai somos um. Ele e o Pai é um. Então, ele diz lá em João 17, eu oro para que vocês sejam um. Assim como eu sou o Pai é em mim. Que vocês sejam um conosco, aí o mundo nos conhecerá. Então, eu quero desafiar você. Você que está aí no CASE, você que não está, mas você é igreja de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. O céu responde à terra quando o povo desenvolve um relacionamento com Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Naquele dia você não me chamará mais de Senhor, mas de meu marido. E ele responde no final quando ele diz assim, e eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada, direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Por mais que aquele povo estava sendo tratado pela sua infidelidade, no capítulo 1, Deus deu uma sentença para aquele povo, mas aquele povo existia uma promessa de restauração. Quando nós começamos a orar, nós estamos começando a nos voltar para o nosso amado. Nós estamos começando a voltar para o nosso Deus. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de depender de Deus, não se importe com a sua fraqueza. Oswald Chambers já dizia que ser fraco não é uma desculpa para fazer a vontade de Deus. Ser fraco é um privilégio, é um requisito para ser chamado por Deus. Por quê? A minha fraqueza, a sua fraqueza, é um convite para a oração, é um convite para depender totalmente de Jesus. E é quando nós estamos dependendo totalmente de Deus, totalmente do Pai, é que nós estamos prontos para ser usados pelo Senhor. Então, não pare de orar. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma chamada do Senhor. A salvação, o céu responde à terra, não é? O céu determina, a terra obedece e a terra produz. O que Jesus falou? Que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Nós precisamos continuar orando para que os céus se movam, e o céu se movendo, a terra obedece. Então, continue firme, querido, continue firme no propósito. Por mais que você não seja conosco aí, como ministério, né? Mas você tem o seu ministério. Todo cristão é um sacerdote.
Apocalipse diz isso, capítulo 1, versículo 6, 7. E vós são um reino de sacerdotes. O sacerdote é aquele que ora pelo povo, que clama pelo povo, que se entrega em intercessão, que o Espírito Santo nos traga o espírito da intercessão, que você não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de se entregar a Jesus, e você vai ver que verdadeiramente os céus irão declarar, a terra irá obedecer, e Deus fará grandes coisas no meio do seu povo. Aleluia! Então eu deixo essa palavra para você. Não pare de orar. Oração é desenvolver um relacionamento de amor com o nosso Pai. Oséias, capítulo 2. Aleluia! Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus.